seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Daane-se. Nesse espaço, na mesa de boteco, eu recebo toda semana mulheres para falar sobre assuntos que envolvem o universo feminino. Ou seja, aqui no Daane-se a gente fala sobre tudo, porque tudo nos interessa. E se você está naquela fase de transição de carreira ou querendo empreender, olha, o programa de hoje é para você, viu? Porque hoje a gente vai falar sobre isso com a Débora Lins, que é especialista em pequenos negócios, fundadora da Bissoluções Empreendedoras. O que ela faz? Ela se dedica a ajudar empreendedores, especialmente as mulheres que querem alcançar seus objetivos por meio de gestão, planejamento e comportamento empreendedor. Comportamento empreendedor. O que será que é isso? Ela vai falar já pra gente. E a Érica Reis, que é jornalista, apresentadora, atua hoje no canal do YouTube Reviravolta, tá num momento bem reviravolta na vida dela, também é executiva, muitas coisas, mas tem uma coisa que não muda na vida da Érica. Que eu sou fã de Annie Lotterman. E que você é uma grande amiga. É uma grande amiga que eu conheço já. Não é de agora, é de longa data. Longa data. Muito tempo que a gente se conhece. Muito tempo. E a Débora também, a gente se conhece não tanto tempo, mas também há menos tempo, mas é uma pessoa muito especial também. Temos filhos na mesma escola, trocamos muito na escola também. E por isso que hoje eu recebo duas pessoas que estão bem próximas a mim, do meu cotidiano, da minha vida. E é muito bom poder estar cercada sempre de mulheres fortes. Tenho certeza que você também tem mulheres fortes em volta. E se não tiver, precisa se cercar de mulheres fortes, né? Mesmo. Não é? É. Porque eu acho que tem uma coisa… Aliás, já vou começar falando isso. Porque eu acho que tem uma coisa e aí tem a ver acho, também com você, do empreender, né? Mulher empreender. E nesse momento a gente precisa tanto de outras mulheres também nos ajudando. É verdade. A gente tem dentro do empreendedorismo uma coisa que a gente fala que é a solidão empreendedora. E a mulher sente muito isso. E aí quando você encontra uma comunidade, quando você encontra apoio, quando você se encontra dentro de um ambiente, você evolui muito mais rápido e você se torna muito mais forte, né? As mulheres têm esse quê de uma querer ajudar a outra, de uma estender a mão para a outra. E isso dentro do empreendedorismo tem cada vez mais, a gente tem sentido isso cada vez mais. Acho que é uma luta, né? A gente vem conquistando esse espaço, tanto em cargos executivos, em qualquer lugar, né? Então a mulher puxa a outra mesmo. Mas também essa questão de sororidade nem sempre é verdadeira, porque a mulher critica muito mais a mulher do que o homem. Eu ia falar então, justamente assim, isso. O algoz da mulher é muito difícil, é uma situação quando você tão complexa, fala uma né? puxa a outra, vem que eu te puxo, mas desde que você esteja abaixo de mim. Exato, desde que você não esteja competindo comigo. Exato. Que também é uma questão, né? Que nós mulheres precisamos aprender, gente, pelo amor de Deus. Tudo bem, acho que vem muito de um lugar de escassez, né? Que acho que a gente nunca teve muito, a gente sempre teve lugares determinados onde a gente podia atuar, fazer, acontecer. Então acho que a gente precisa mudar essa coisa da escassez para a prosperidade mesmo. Que nós mulheres podemos prosperar, né? E é muito comportamental também, porque a mulher, a psicologia estuda isso, a mulher tem uma tendência absurda de se comparar, muito menos que o homem. O homem, ele olha alguma coisa e fala, poxa, eu quero chegar lá, ele faz um comentário, a mulher se compara em todos os requisitos, inclusive na maternidade. Ela tem que ser a melhor mãe, o filho dela tem que ser o melhor. Então a gente já vive com essa pressão, que é algo histórico, né? Não é um comportamento atual. Mas com as redes sociais isso tem ficado cada vez pior. Porque ela se compara diretamente. O que ela faz, onde ela está, o que os filhos são. Então E aí um belo dia ela acorda e fala, vou empreender. Qual que é o maior erro hoje em dia que as pessoas cometem quando pensam em empreendedorismo? Sair fazendo. Pensa em empreender, precisa planejar. Então, o maior erro é você eu tenho uma ideia, eu já vou lá e alugo o ponto. Eu tenho uma ideia, eu já compro a mercadoria. Eu tenho uma ideia e já saio atropelando o processo. E aí, o que acontece é que, na maioria das vezes, óbvio que isso vai dar errado. Porque ela vai investir em algo que ela não tem ainda o retorno, a informação, não avaliou o mercado. E os 3 pilares que eu bato muito é o planejamento, a gestão e o comportamento empreendedor. O que é o comportamento empreendedor? Então, eu faço muitas metáforas, né? Trago muitas metáforas para esse processo, e uma delas é a questão da musculatura que você vai adquirindo ao longo do processo. Isso tem a ver com os comportamentos. Então, muitas vezes a mulher tem ali uma trajetória no mundo corporativo, ela vem ali, né, assim, de uma visão de estrutura, de departamento, e ela desenvolve alguns comportamentos e algumas habilidades que são
ideais para aquele momento. Quando ela vai empreender, na maioria das vezes ela precisa fazer tudo, de tudo um pouco. E aí existem outros comportamentos que ela precisa ou potencializar ou desenvolver. E é essa musculatura que eu falo, né? Muitas vezes você vai para academia e você vai receber ali um treino básico. Esse treino básico vai preparar o seu corpo para aos poucos você ir ganhando mais força e conseguindo evoluir. No empreendedorismo é a mesma coisa. E o que muitas vezes acontece é que a mulher já se mergulha profundamente, pega um peso muito pesado e não sustenta. E aí ela começa a se perder no financeiro, se perder nas estratégias de marketing, não tem uma visão, não tem uma clareza daquilo que ela busca, de qual é o principal objetivo do negócio dela, porque ela não preparou, ela não fez esse treino leve, esse treino básico, e que hoje a gente tem um cenário muito mais fácil, né, de se testar o processo do empreendedorismo. No passado, a gente tinha ali um ponto físico como sendo uma única frente de atuação para quem, por exemplo, gostaria de ter uma loja de roupas ou uma loja de acessórios ou vender algum tipo de produto. Hoje não, você pode começar com um custo quase zero através das redes sociais. Tudo online, né? Tudo online. E a gente traz muito, né, assim, dentro do meu método, eu trago muito uma visão das startups. Então, que é assim, qual é o seu produto mínimo viável? Quanto você consegue começar um negócio com o menor investimento financeiro possível? E a gente vai fazer esse planejamento, validar essa proposta, validar essa ideia para que ela consiga se entender ali naquele mundo, né? E nem sempre a mulher pensa no empreendedorismo da forma correta. Às vezes ela acha que empreender ela vai ter mais tempo, ela vai ter mais, ela vai trabalhar menos. E a realidade é muito diferente. A gente trabalha muito mais. Óbvio que a gente tem muito mais flexibilidade de tempo. Eu não tenho mais tempo, eu tenho uma flexibilidade. Então, nós que somos mães, né? Meu filho tem um médico, eu tenho que buscar meu filho mais cedo na escola, ou acompanhar numa atividade, eu tenho a flexibilidade de tempo para acompanhar. Mas eu chego em casa e vou ter que trabalhar. Vou trabalhar até meia-noite, vou acordar mais cedo para conseguir, né, assim, entregar as minhas demandas. Então, essa visão, e vem isso do comportamento. O comportamento empreendedor, acho que foi a sua pergunta, são comportamentos já identificados no empreendedor de sucesso. E esses comportamentos, eles podem ser tanto potencializados quanto desenvolvidos. Então, aquela ideia de que eu não nasci para empreender, eu não sei, eu acho que eu não tenho perfil para empreender. Tem solução? Todo mundo pode empreender? Todo mundo pode empreender desde que você queira. E aí você precisa desenvolver os comportamentos adequados ao empreendedorismo. Eu tô nessa linha aí, eu acho que é muito interessante o que a Débora falou, mas assim, empreendedorismo ainda é uma palavra muito elitizada. Empreendedorismo para a maioria da população remete ainda a essa coisa de tornar algo grande, de crescer, de ser um empresário, de ter habilidades que talvez ela nunca tenha acesso na vida dela. Sim. E eu acho que é muito legal falar isso, que empreender pode ser você começar a fazer bolo dentro de casa, você usar as suas redes sociais, então tem várias ferramentas, claro que com orientação fica muito mais fácil, mas e também o treinamento vai te proporcionar uma excelência a longo prazo, mas eu acho que também é muito importante a gente se experimentar, porque quando a gente pensa em empreender, entende que existe um passo a passo para desenvolver essa musculatura que você fala emocional ou para ter alguns skills, a gente às vezes desiste no caminho e a gente procrastina. Eu não tenho esse potencial, não sou empreendedor. E aí que vem o seu lugar de olhar para dentro e falar, eu penso muito de empreendedorismo com propósito. As pessoas acham também que o propósito é assim, preciso escrever um livro, preciso ter milhões de seguidores, Não. Propósito é aquilo que você faz bem e você vai pegar uma característica sua que é empreendedora e transformar isso num negócio com orientação, claro, com tudo isso. Mas eu acho que o legal é a gente sair do lugar. Vai no risco. Vai fazer errado? Faça. Começar pequeno, pense grande, mas comece pequeno. Um passo de cada vez. Assim, essa filosofia que eu trago, eu vou dar um exemplo bem prático, assim, das mulheres que eu atendo. Débora, eu tenho uma ideia, eu quero abrir uma loja. Mas uma loja de quê? Uma loja de roupas. E eu já sei até mais ou menos o ponto que eu quero abrir. Mas você já trabalhou com isso? Você entende um pouco? Porque hoje é isso, assim, o mundo ele é muito mais complexo. Então, não basta eu simplesmente comprar a roupa, colocar dentro da loja. Eu preciso entender um pouco de moda.
Eu preciso entender um pouco de estilo. Eu Que as preciso pessoas entender passam ali, né? que vai vender necessariamente. Então, e aí quando você vai investigar, o que ela queria, na verdade? Esse é um exemplo bem real, assim, de uma mulher que eu atendo. O que ela gostaria? De ter um lugar para ir trabalhar. Porque ela viveu uma vida inteira num Dentro de ambiente casa. corporativo. Não. E aí, quando ela se vê trabalhando de casa, parece que ela não está trabalhando. E aí se mistura ali as atividades domésticas, outras frentes ali que ela precisa, né, de demandas do dia a dia. E ela fala, não, eu quero sair de casa e ir para um lugar. Fala, não, pera lá, dá para você começar, dá para você iniciar esse negócio sem você colocar tanto dinheiro alugando um ponto, reformando, comprando mobiliário, investindo em estoque. Dá para começar de uma forma muito simples, até para você sentir, é isso mesmo? Isso é para você? Você gosta? Você se sente bem? Você quer servir o próximo empreendendo? Porque você precisa gostar daquilo. É difícil para você... É muito difícil empreender para você fazer algo que você não gosta. Tem que gostar. Ou até gosta muito, planeja, como a Débora falou, mas aí quando você vai colocar o markup do preço, você não conseguiu, você montou a estrutura, você tem o produto, você tem a distribuição... Aí você fala, caramba, mas eu não vou conseguir sobreviver com esse preço. Então tá errado uma coisa que você já investiu em tudo. Então esse planejamento é essencial. Por isso que lá na BIA é tão importante para ter esse planejamento. E o que é legal pensar? As pessoas pensam que uma vez que eu planejei, eu vou fazer exatamente isso. Não é. Planejamento não é assim. Pensa, de novo, uma metáfora. Vou viajar. Vou fazer um planejamento da minha viagem. Cheguei no meu destino. Hoje era praia, mas choveu. E aí? Eu vou pra praia na chuva? Não, eu preciso me adaptar. Então, o campo de batalha, ele muitas vezes é diferente. Aí vem de novo o comportamento. Preciso ser resiliente, preciso ser flexível, preciso me adaptar à realidade. A gente viveu isso agora, né, recentemente, com a pandemia. Quantas pessoas demoraram para se adaptar? Quantas pessoas demoraram para fazer o que deveriam fazer e aí se perderam e os negócios não conseguiram evoluir, porque precisa ter essa adaptabilidade. Com certeza. A Débora falou um negócio que quando você empreende, você tem que saber fazer, você acaba fazendo um pouquinho de tudo. E eu acho que a gente trabalha com comunicação, a gente meio que aprendeu a fazer um pouquinho de tudo, né? Porque acho que o jornalismo te dá um pouco dessa coisa de entender um pouco de vários assuntos, economia, cultura, política, você circula muito bem, você tem que ser um bom produtor, né? Sim. Você tem que saber produzir as coisas. E eu acho que cada vez mais em diferentes profissões, você tem que saber produzir. Não basta você ser um bom médico, não basta você ser um bom dentista, não basta você ser um bom dermatologista. Você tem que produzir coisas, produzir conteúdo para rede social, para você ser visto. E essa coisa da comunicação faz toda a diferença, né? Porque às vezes você é um excelente profissional, mas você não sabe se comunicar. Eu tenho muita dó de médicos que são excelentes e pessoas que eu conheço, profissionais de outras áreas que não sabem lidar com rede social. E eles perdem pacientes, eles vão perdendo o mercado. O cara é um super especialista, ele não precisa fazer dancinha, colocar, sabe? O cara é um puta especialista e ele perde um público, ele perde um lugar porque ele não acompanha essa comunicação digital. Então é algo que foi se transformando e que a gente vai ter que enfrentar, não tem como mudar isso, né? Eu acho que é uma realidade cada vez mais presente, a gente tem o nosso avatar. Da mesma forma que nós temos as nossas personas, as máscaras que nós vestimos todos os dias para exercer uma função profissional, para lidar com a nossa família, com os nossos amigos, a gente também tem uma máscara virtual, que é o que a gente apresenta ali, que nunca, né, corresponde com a verdade. Com a verdade. Né? Então eu acho uma sacanagem isso, mas é adaptação. Érica, foram quantos anos de Band que você ficou na Band e quantos anos de Rede TV? Eu fiquei 4 anos na Band, antes eu tinha 3 de Record, depois eu fiquei 10 anos na Rede TV. 10 anos na Rede TV. E aí você resolveu sair da Rede TV para mudar de ares, assim. Você não estava feliz mais no jornalismo? Não estava mais feliz no jornalismo. Eu tinha muito medo de ser apenas uma jornalista. Estar inserida nessa caixinha que as pessoas me colocaram. Falava, tá bom, eu sou uma boa apresentadora, eu sou editora-chefe, sou editora executiva, eu sei produzir, eu sei tudo que eu faço dentro do jornalismo. Mas eu tenho que estar no jornalismo, porque sem o jornalismo, quem eu sou? Então foi um momento que eu falei, caramba, eu queria empreender, né? Mas aí a gente se sabota, por isso que eu falo que a importância de não procrastinar, faça errado, mas faça. O problema é quando a gente não faz. E aí eu falei, esse momento do jornalismo tinha muito envolvimento político,
a gente que fica à frente às câmeras. Eu falei, eu não quero estar nesse momento representando um lado ou outro. Eu achei que o jornalismo tinha perdido a essência, pouco da credibilidade também. E naquele momento eu falei, eu preciso mudar. Como eu vou fazer isso? Obviamente me organizei financeiramente para não passar dificuldades, mas eu sabia que seria um caminho de risco. Então eu tinha algumas oportunidades encaminhadas, nada deu certo. Sabe aquela coisa, não, vou sair, já vou para outro lugar, que legal, vou me reinventar aqui, vou fazer... Nada deu certo. Nossa, e bate um desespero, né? Bate um desespero. Quantas noites eu fiquei triste, quantas vezes eu me senti menor, quantas vezes... Só que eu não desisti. E tudo aquilo que eu queria fazer, eu coloquei em prática. Então eu queria, a primeira coisa, um business plan para a empresa que eu queria abrir. Então essa divisão vai ser de eventos, eu fui estudar o mercado, eu fui fazer com profissionais, fui montar essa estrutura. Daí eu parti para a parte de conteúdo, que eu queria um conteúdo voltado para saúde mental e comportamento, que é algo que eu estudo já há 6 anos e que mexe no meu coração, que aquilo estava latente. Eu falei, cara, eu preciso trabalhar com isso. Também não sabia como. E as coisas vão se encaminhando com erros e acertos. Sabe, quantas vezes a gente trocou o pneu no meio da estrada? Trocar o pneu com o carro andando. Eu falo muito isso. Vamos trocar o pneu com o carro andando. Mudou, vamos andando. E assim, saber que eu não tenho controle de nada, aprendi a entender meus limites, saber que eu não posso ficar estagnada, que eu vou fazer tudo o que eu puder para atingir o meu objetivo, mas que as coisas não dependem de mim. Eu não tenho controle sobre o mundo, eu não tenho controle sobre o que as pessoas vão pensar ou vão fazer. E aí eu fui me reinventando. Então foi uma transição, claro, ainda sou comunicadora, ainda sou apresentadora, faço meus trabalhos como mediação, apresento eventos, hoje num cargo executivo que é um super desafio, mas eu fui me experimentando e nesse processo eu já aproveito a oportunidade. Eu me descobri também empreendedora de negócios e hoje eu estou sendo contratada por uma emissora estrangeira enorme, um projeto que começou agora no Brasil, que vai estrear no próximo semestre, como executiva. Por quê? Porque eu fui construindo isso sem perceber. E de repente eu vi outras pessoas falando, Érica, eu preciso de você aqui. Cara, você é mediadora, você está fazendo um negócio aqui, por que você não faz... Aí eu falei, caramba... De repente, um foco de luz em cima de você. E eu falei, vou tentar. É isso aí. Sabe? E a gente acha que é de repente, mas não é, né? Você foi construindo. E eu falo muito isso para as mulheres. Ao longo de 15 anos. Você carrega a sua bagagem, você carrega a sua mala. E tem uma professora indiana que criou um método que é muito usado aqui pelos brasileiros naturalmente, que é o Bird in Hand. Então, assim, o que você tem na sua mão? Quais são os seus recursos? O que você consegue fazer com aquilo que você já tem? Que foi o que você fez. E que muitos profissionais liberais que estão se reinventando, até por questões, né, daquilo que você não controla, estão se reinventando através dessa técnica. O que eu sei? Quais são as minhas habilidades? Posso ofertar isso para o mercado? Posso empacotar e gerar valor para o mercado? Isso é empreender. A própria Anne também foi uma super transição de carreira. Foi. A Anne tinha credibilidade. A gente tem a mesma escola, né? Então a gente era muito assim, jornalismo. E a Anne se descobriu ali no entretenimento de uma forma brilhante, né? De repente, De repente, né? Isso que é legal, a gente não tem controle. Quando você deixa, sabe, let it be. E eu tô muito nessa fase Let It Be, mas porque assim, a gente tá vivendo uma fase de transição muito importante na vida. Eu acho que ambas saímos do jornalismo, porque a gente já não acreditava mais naquele modelo de jornalismo, e eu fui pro entretenimento, que era algo antigo já dentro de mim, e as pessoas falam assim, mas foi difícil fazer a transição do jornalismo pro entretenimento? Aí hoje eu falo assim, acho que foi difícil ficar tanto tempo no jornalismo, que o que pulsava dentro de mim era o entretenimento. Aí eu falo, nossa, mas aqui é que eu me achei. Mas é o caminho, Anne, você só é a mulher que é hoje pela maturidade que essa experiência dos últimos 15 anos te deu também. Sim, e aí a gente tem outra coisa também, a gente não pode romantizar o empreendedorismo, né? Porque acho que tem uma coisa de todo mundo, depois da pandemia, resolveu fazer transição de carreira, resolveu empreender, e de repente agora também tem um movimento de querer buscar de novo a carteira assinada, porque é onde você tem segurança, é onde você tem a certeza de que você vai ter plano de saúde, conta paga no final do mês, mesmo que seja um salário reduzido, mas você tem medo, você quer voltar a ter segurança. Né? Tem uma segurança. Então acho que isso é importante. A gente tem desafios muito grandes para você empreender. E a gente não pode romantizar, achar que todos os negócios vão dar certo. E achar que todas as pessoas têm capacidade para empreender. Não. Às vezes você é boa numa função. Pode ter capacidade, mas se ela não
se ela não desenvolver os comportamentos, ela vai ficar muito frustrada, porque os resultados não vão acontecer. E quantas pessoas não vão ter oportunidade de ter capital para investimento, ou de fazer treinamento, de procurar essa estrutura? Muita gente também. Né? Então... E ainda é aquela coisa, eu vou fazer do meu jeito, né? Eu não estudo o mercado. E muito das jornadas já estão aí, né? A gente não está inventando a roda. Tem muitas pessoas que já erraram, já caminharam essa jornada e que a gente precisa aprender. Olhar para as histórias e compreender o que eu posso aprender com essa história. Eu quero empreender nesse segmento. Quem hoje é uma referência? Qual foi a jornada desse empreendedor? Exato, o que eu trago? A história... a gente fala muito da modelagem, né? Deixa eu enxergar essa marca, entender. Eu gosto de ler bastante biografia, né? E tem uma biografia do Phil Knight, o fundador da Nike, que hoje você olha a Nike, você entende aquela empresa gigantesca. Potente, Mas assim, como que ele começou? Assim, tudo começa pequenininho, né? Por uma pequena ideia, uma pequena oportunidade. A Apple, né? A própria ideia do Jordan, né? Começou ali numa coisa pequena, uma grande aposta, e falou, vamos trazer esse cara. Hoje, imagina. Exatamente. Então, acho que a gente não pode... Eu vim do mercado financeiro, trabalhei 10 anos no mercado financeiro, aí eu sempre tive uma inquietação, né? Assim, uma característica muito minha, que eu me cobrava porque parecia que eu nunca estava feliz. Eu nunca me sentia feliz. Eu sempre queria um desafio novo, eu sempre queria o próximo passo. Eu nunca sonhei em empreender. Eu sempre achei que eu seria uma executiva de uma multinacional. Fiquei 10 anos assim, sempre queria o próximo cargo. Ficava ali um tempo, já queria mais. E um belo dia eu acordei e falei assim, eu não quero ser bancária. Eu não quero esse rótulo para minha vida. Não quero olhar para trás e pensar, poderia ter feito e não fiz. E aí eu fui lá, me desliguei, joguei, como é que fala? Assim, joguei pendurei a chuteira, né? Pendurei a chuteira. Chutei o balde mesmo. Chutei o balde. E não foi buscar nunca mais. Não. E aí coloquei na minha cabeça, eu quero aprender. Eu ainda não tinha filho, eu quero aprender, eu quero buscar conhecimento. Eu tô na maior cidade, eu sou de Goiânia, mas morei no interior de Goiás. Daí eu falei, tô na maior cidade, mas eu tô vivendo um mundinho. Eu quero esse mundo, quero mais. E aí fui estudar, fui fazer um MBA em gestão de negócios e apareceu uma oportunidade de trabalhar no Sebrae. E aí eu lembro de chegar lá e olhar tudo aquilo que o Sebrae falava e falar assim, nossa, se eu aprender isso daqui, eu já tá valendo, nem precisa me pagar um salário. Eu só quero esse conhecimento. É propósito, né, de vida. E aí eu mergulhei naquele universo durante 5 anos. E aí nesse meio tempo eu tive o meu primeiro filho. E é o que muitas mulheres, né, que eu acho que estão nos assistindo, elas vivenciam, né? A chegada do primeiro filho, quando você tem uma rotina de trabalho um pouco mais engessada, né? Você tem horário para chegar, horário para sair, pega trânsito, tem essa rotina que te afasta um pouco daquele momento tão único que é a maternidade. E meu marido sempre olhava e falava assim, mas por que você não faz uma outra coisa assim, disso que você já faz? E a gente não entendia exatamente o que era, né? E eu usei, de novo, essa técnica, né, do pássaro na mão. O que eu tenho? Qual o conhecimento que eu tenho? Qual a minha bagagem? E, de novo, chutei o balde e fui criar a Bi com esse propósito de apoiar as pessoas de uma forma muito próxima, por entender que elas se sentiam, muitas vezes, solitárias, perdidas, sem saber por onde começar, sem apoio. Muitas não têm sócios, então ela não tem com quem trocar, ela não tem com quem, muitas vezes, chorar. E uma coisa que a gente falou no começo, e que é importante, que eu acho que é uma habilidade que a gente pode desenvolver muito facilmente, é vibrar pelo crescimento das outras pessoas. A gente pode mudar essa chavinha. Precisa disso. Porque eu mudei, como eu atendo muitas mulheres, acho que já foram mais de 80 projetos na BIC, ou empresas que nasceram, ou que chegaram e a gente precisou se reinventar, reestruturar. Cada passo, mesmo elas não estando mais dentro da minha consultoria, mas cada passo eu vibro. Porque eu sei, sabe assim, o que aquela mulher
passou Você pra conhece o viver. caminho, né? Eu conheço aquilo. Gente, esse comentário da Débora, real, vale um like aqui no canal, viu? Vale um like nesse episódio. E inscrição, se ainda não for inscrito, por favor. Porque olha, realmente vibrar pela vitória do outro. A gente precisa aprender a vibrar, aprender. E às vezes esse não é um exercício no automático. Às vezes eu abro o meu Instagram e falo assim, agora eu vou comentar e dar uma curtida em todas as pequenas empresas que eu sigo. Vou lá e comento, compartilho, escolho compartilho. Porque é um exercício que a gente precisa aprender a fazer. E no fundo, as pessoas então mais... você aproveita e compartilha esse vídeo aqui. Já aproveita. E no fundo... Pra você que tá gostando, compartilha esse vídeo com os seus amigos, com as suas amigas, com a sua mãe, com um parente que tá empreendendo, que tá em fase de transição. E que precisa ouvir isso. Real que precisa, ainda vai estar me ajudando e vai estar vibrando positivamente por mim, pela Érica e pela Débora, tá vendo? Ela é empreendedora. Esse projeto é um projeto Esse é um projeto de empreendedora, mesmo, sim, exato. e eu tô aprendendo, porque real, eu nunca imaginei que eu pudesse estar nesse lugar de empreendedora, porque na minha cabeça eu falei, não, eu não nasci pra isso, eu preciso ter chefe. Isso, né? Quero ser falei? contratada, quero emitir nota ou ter carteira assinada. Eu preciso de ter um chefe que fala pra mim o que você tem que fazer, que horas você tem que chegar, que horas você tem que sair, não sei o que lá. E eu tô me experimentando, então real, esse aqui é um lugar… Você tá ativando a sua musculatura. Eu tô ativando. Você tá realmente, e você tem realmente a oportunidade de fazer E da isso. mesma forma com que nós não queremos ir pra academia, né? Muitas vezes falam, não quero. No empreendedorismo é a mesma coisa. Depois que eu abri um negócio, abri outras frentes de atuação, muitas vezes eu falei, por que eu pedi demissão? Aí você começa a ficar gostosa, né? As contas eram pagas muito mais fácil, sabe assim? Mas não, aí você coloca a cabeça no lugar e fala, foi uma escolha e o caminho é árduo, não tem caminho fácil. Não existe uma porta que você abre e o universo… Eu acho que você vai falar um pouco sobre essa visão do autoconhecimento, né? O quanto isso é importante quando você parou para empreender. Exato, porque eu ia fazer falo exatamente muito sobre esse exercício, né? Assim, por exemplo, todo mundo pode empreender? Depende. Primeiro, se você realmente estiver disposta, mas tem a relação com os seus valores. Se você tem um valor de segurança muito alto, para você vai ser muito difícil vivenciar esses primeiros 3 anos do negócio, porque não vai te dar um retorno financeiro. Peraí, mas são 3 anos de negócio para ter um retorno financeiro? Não, existem alguns dados, né? É óbvio que cada negócio, cada modelo tem ali sua particularidade. Mas existe algumas nomenclaturas, né? Os 3 primeiros anos são anos onde você está colocando todo o investimento, você está conhecendo o mercado, você está entendendo o seu cliente, gerando valor, compreendendo aquilo que você entrega e aquilo que você recebe de feedback do que você está ofertando. Esses 3 anos a gente chama que é um empreendedor que está ali numa fase inicial, ele está nascendo. Passados 3 anos, ele já se torna um empreendedor mais estruturado, ele já tem ali um conhecimento um pouco maior, que é o chamado de empreendedor estabelecido. Então, não que você não vá ter resultado, mas os 3 primeiros anos, geralmente você tem que investir. Você tem que colocar toda a sua energia, seja investir financeiramente ou investir, por exemplo, em produtos novos, em inovação, em novidade, contratar pessoas, para que você tenha ali um alicerce do seu negócio muito bem feito, para subir as paredes do seu empreendimento. Então, os 3 primeiros anos são os anos mais difíceis. Muito ainda. E muitas mulheres desistem. Pois é, porque 3 anos é muito tempo, ainda mais no momento da vida social, que tudo é para ontem, que tudo é rápido, ágil, né? Mas vou te falar que isso já foi 5. A gente está falando mesmo? de 3 anos para um negócio, para você passar ali essa fase de maturação, é pouco. Porque você, por exemplo, começa sozinha, aí você contrata o primeiro funcionário no primeiro ano da sua empresa, o segundo, começa a ampliar o seu modelo. Estou falando de micro e pequenos negócios. Sim. Se você fala para uma estrutura um pouco maior, uma startup, muitas vezes ela já nasce com um capital, né, de evolução, de crescimento, de escala muito maior. Para micro e pequenos negócios, 3 anos são os 3 anos fundamentais. Isso com muita dedicação. E a gente, por exemplo, na nossa área, quando a gente abre um canal na internet, por exemplo, você começa do zero. 0 seguidores. 0 Métricas seguidores. para vender para anunciantes. 0.
Ah, mas onde está meu valor nesse mundo de milhões? Nos likes que a gente não tem. Por isso que é importante, né, fazer esse apoio, né? Então, se você assim, gosta de mim, se você não gosta de mim, pode dar like também. Mas é isso, então é mais difícil ainda você mensurar, porque você está construindo ali valores, você está construindo a sua imagem, você está construindo um canal de credibilidade, então isso demora. Demora. A tendência é falar, caramba, trouxe uma pessoa genial, fez uma entrevista incrível e tem 200 visualizações. Isso realmente frustra muito. Frustra assim, pra quem muito, tá aqui. Mas não pode desistir, sabe? Todo mundo começou um dia desse tamanho. Então, dentro da nossa área, esse empreendedorismo, como é muito rápido, quero fazer um programa, jogo conteúdo, você se experimenta de uma forma muito rápida e você desiste também de forma rápida. Érica, vamos falar de propósito, porque assim, o que eu percebo é que a nossa geração fez a faculdade e ainda na faculdade conseguiu um estágio numa empresa e aí foi galgando novos lugares, novos cargos e assim foi, sem pensar muito, porque aquilo paga minhas contas, resolve meu mês, aí vem casamento, aí às vezes vem filho, vem não sei o que, e você vai vivendo aquilo ali. Sim. De repente você fala, peraí, mas o que eu tô fazendo com a minha vida? E eu acho que a gente vem de uma geração, né, que não tinha celular, não tinha internet, de repente a gente tem tudo. Então, tudo que a gente não pensava, a gente começou a pensar. Então, a gente começou a ter acesso a tanta coisa. E eu acho que muito vem disso também, propósito de vida. E eu acho que você fez essa transição justamente por causa disso. Mas né? eu só enxerguei o meu propósito porque eu investi em autoconhecimento nos últimos 8 anos da minha vida. Eu só consegui saber o que eu queria e não ser uma peça manipulada ou aquilo que se espera, porque é uma sacanagem a gente ter que escolher com 17, 18 anos o que a gente vai ser pro resto da vida. E eu só consegui enxergar essas portas quando eu me conheci. Hoje eu tenho uma especialização, eu palestro sobre gestão da emoção. Né? Então é um curso que é da Academia de Gestão da Emoção do Dr. Augusto Cury, psiquiatra, um psiquiatra mais lido do mundo. E eu entendi a importância ali na gestão profissional, como é importante a gente ser piloto do eu, quer dizer, você comandar para onde vai a sua vida. Porque a Débora estava falando, né, quantas pessoas se perdem e tal. Se você não sabe quem você é, como lidar com as pessoas, como lidar com a sua frustração, como enxergar o processo de cada trauma que você tem, como esse inconsciente que trabalha o tempo todo vai te sabotar, então você não vai empreender enquanto a sua mente está te sabotando. Então, quando a gente começa a entrar nas camadas profundas da nossa alma, da nossa existência, qual é o nosso propósito, a gente não consegue nem empreender, nem evoluir nas relações, na família, no trabalho. Então, a gestão da emoção, ela te dá muito potencial, ela te dá uma ferramenta absurda para você direcionar a aeronave mental para onde você quer ir. E olha, e nós mulheres nos sabotamos muito, né? Muito. Nos sabotamos demais. Eu acho que você que está aí vai se identificar com isso, porque quantas vezes a gente acha, eu não consigo, eu não vou conseguir, eu não tenho capacidade, eu não tenho potencial para isso, eu não sei fazer sozinha. Amor, tudo na vida a gente aprende, A culpa né? de quem é maior, do pai ou da mãe, na criação de um filho? A culpa de quem é maior, o pai quem ou a mãe? Quem sente mais culpa? A mãe sente muito mais culpa. Sim, a mãe. Você acha que o pai fala, olha, eu não posso ir na reunião, na apresentação, hoje que eu tenho uma reunião. Ah, ok, tudo bem. A mãe fala, meu Deus, eu tô trabalhando e não tô olhando pro meu filho. Né? Então a mulher é muito mais sensível nesse sentido. A gente se cobra a aparência, o corpo. A gente se importa com o que os outros estão falando. A gente quer ser a mãe perfeita, a profissional perfeita. A gente tem que se reafirmar. Olha, eu tô nesse cargo porque eu mereço, porque eu tenho competência. Então é uma vida de tanta cobrança, de tanta, sofrimento. A gente produz um lixo mental absurdo na nossa cabeça todos os dias. Sim. Sabe? É verdade. Então é difícil sair desse lugar, né? Quando a gente fala em empreender, em comportamentos, tudo isso, cara, é um caminho tão difícil. É um caminho que exige tanta dedicação nossa, nada acontece no piloto automático. Ou acontece da forma errada, que a gente não planeja. Mas o importante, voltando, assim, é não desistir. Vou dar um exemplo muito rápido, assim. Quando eu estava no jornalismo ainda, eu fui chamada para fazer um reality de confeitaria. Eu não fazia nem bolo. Como é que é o nome? Do SBT, não é? Bake Off Brasil. Bake Off Brasil. Você foi convidada, ela foi. E aí, eu falei, como que eu vou participar disso? Não, uma edição de celebridades, tal, não precisa ter nível profissional. Eu falei, claro, mas não sei fazer nenhum brigadeiro. Quando eu contei para os meus pais, eles deram risada. Falaram, você vai ser a primeira eliminada, você vai passar vergonha. Aí aquele meu senso crítico, né, perfeccionismo, meu Deus, eu preciso saber tudo. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou.
Aí eu falei, mas a TV não vai autorizar, então... eu vou falar que vou e vou pedir autorização. E a TV, claro, pode ir. Eu falei... Ixi, e agora? Eu vou ter que ir cozinhar, fazer um negócio que eu nunca fiz. E assim, parece uma coisa superficial, uma coisa que tá dentro do entretenimento, que é uma diversão. Eu me descobri, o dia que eu aprendi a fazer bolo, eu ganhei esse reality. Ela ganhou o reality Bake Off Brasil. Eu passava madrugadas. Onde está a nossa capacidade? Foi aí que eu falei, eu posso fazer tudo. qualquer coisa. Se eu cozinhei, cara, se eu fiz esses bolos lindos, gente, eu fiz bolos posso incríveis, fazer, assim, que eu sabe? nunca comi, aliás. Com pasta americana, fiz com tudo que eu não imaginava. Sabe, da confeitaria, uma coisa requintada. E eu me vi ali, aquilo foi tão importante pra mim. Você não foi... Você mergulhou por inteiro. Mas eu me cobrei muito no processo também. Eu falei, nossa, eu trabalhava, eu apresentava o Jornal ao Vivo até 1h30 da manhã. Chegava em casa, eu batia a massa, fazia o bolo, deixava a massa pronta. No outro dia eu confeitava ele, fazia a montagem. Você testava tudo antes? Testava tudo à madrugada, então eu não parei de trabalhar. E nós gravamos durante 2 meses, todos os finais de semana, sábado e domingo, das 7 da manhã às 11 da noite. Então eu fiquei sem final de semana, sem tempo livre, só vendo receita na internet. Dava errado, eu ficava pé da vida. Eu falava, meu, por quê? Eu chorei um dia pra mim, por que eu entrei nisso? Pra passar vergonha, que ridícula. E quando eu ganhei aquilo, que é uma simbologia, eu falei, eu posso fazer qualquer coisa. E foi depois disso que eu tomei a coragem para sair da TV. E falei, eu não sei qual vai ser o caminho. Eu tenho muita fé, acredito muito em Deus, eu tenho muita intuição. E eu falei, eu vou me reinventar quantas vezes forem necessárias. Quantas mulheres não vivem essa dupla jornada durante um bom tempo para fazer uma transição de carreira mais natural? Por exemplo, tem uma habilidade para fazer bolo, doces. Agora, na época de Páscoa, isso é muito comum, né? As mulheres fazendo ovos artesanais. Trabalham o dia todo, aí chega, vai preparar. Eu tenho clientes que passam a noite fabricando ovos, biscoitos amanteigados para no outro dia conseguir. Então, é muito desafiador. Muito. Mas se aquilo faz sentido para você, te preenche. E aí é isso, assim, quero empreender. Por onde eu começo? Por dentro. Começa por dentro. Começa conhecendo. Mais do que isso, por onde começar enfrentando seu medo? Sim. Que a gente tem medo de tudo. Tudo que foge do controle. É a síndrome do impostor o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Muita síndrome do impostor. Então, como que eu faço isso? Tem tanta coisa. A gente sabe, né, Anne? Quem vê a gente lá no jornal, numa super cobertura, num super desafio, a gente tá pleníssima ali, maravilhosa, maquiada, falando bem. Por dentro, fala, amiga. Nossa, borboletas no estômago. É um cagaço. Porque a gente só fez programa ao vivo a vida inteira. A gente não tem essa margem eu sempre tive essa curiosidade, porque 2 jornalistas, eu administradora, né, de empresa, empreendedora, e assim... Sentei aqui com aquele frio na barriga. Mas a gente também tem o frio na barriga. Mas a nossa cara de pau é maior. A gente faz, entendeu? Mas aqui, eu também sou cara de pau, né? Essa voz impostada, né? Olá, boa noite. E vai. Né? Aquela coisa. Mas isso é parte do ser empreendedor. Se você não tiver cara de pau, se você não for se apresentar, conversar, explicar aquilo que você falou dos profissionais liberais que têm essa dificuldade, né? De falar do seu produto, falar do seu serviço... Isso a gente precisa desenvolver. Esse aspecto relacionado à comunicação é o que você precisa ensinar. Sim, total. Para as pessoas. E a gente entender que nesse processo a gente vai falhar. Eu não me permiti errar. Quem cresce na TV, você não tem margem para o erro. Falou uma palavra errada, você vai ser massacrada. Você falou uma coisa que tem um duplo sentido, você vai ser julgada. Então a gente cresceu nesse ambiente que, nossa, eu preciso ser perfeita. De repente falo, não preciso ser perfeita, porque se eu me colocar nesse lugar, eu não vou evoluir nunca. Mas você sabe que o canal da Anne é justamente esse lugar de desconstrução da Anne, assim, porque eu sempre me levei muito a sério, não, porque eu tenho que, eu tenho que passar credibilidade, porque eu tenho que ter uma voz impostada, porque eu tenho que não sei o que lá, porque eu não tenho nada, hoje em dia eu não tenho nada, eu tenho só aqui. Quem vê a Anne acha que ela é uma mulher séria, como eu também séria, do jornalismo, não sei o que, é uma mulherão desse, tá maravilhosa, a pessoa fica até, né, não chega nem perto. E não sabe a história de vida dela, o quanto ela é legal, o quanto ela é coração, o quanto ela tem uma história incrível pra compartilhar, sabe? O quanto ela pode agregar. Então a gente vive por trás dessas máscaras. Eu paguei cachê pra ela falar tudo isso, tá, gente? Não é uma libertação que nem pra mim, falar de comportamento, falar da alma, falar do crescimento, do autoconhecimento, essa jornada...
se eu vou ter 1 milhão de seguidores, talvez eu nunca tenha. Não é mas esse se o as objetivo. pessoas que estão ouvindo, se aquilo servir num propósito para elas, eu já tô feliz. Falando de tendência, assim, já que a gente está falando de empreendedorismo, qual que é a tendência agora que você acha que tem mais gente empreendendo nessa área ou deveriam empreender nessa área, porque é um caminho que é bom, que você percebe que pode ter um futuro ali? Olha, existem as tendências, mas sempre lembrando que quem quer empreender precisa olhar para suas principais, seus gostos pessoais, para aquilo que são temas interessantes ali. Não adianta, por exemplo, restaurantes é uma tendência, restaurante vegano, por exemplo, é uma tendência. Não adianta, por exemplo, eu quero empreender porque é bom se aquilo não faz parte, né, da minha vida, dos meus gostos, da minha linha de interesse. Mas existem sim algumas áreas que são bem interessantes assim, para a gente avaliar, por exemplo, second hand, né, assim, segunda mão. Então, brechó, de várias frentes, né? Desde brechó de luxo até roupas do dia a dia, roupas infantis. Isso é uma super tendência. Quando a gente olha, por exemplo, para o varejo associado a algum serviço, alguma experiência dentro do varejo. Então, uma loja que oferece, por exemplo, cursos, que oferece algo que a pessoa também vai aprender quando algum conteúdo. Então, acho que isso é sempre uma visão. E o mercado de luxo também é considerado uma tendência. Sério? Mercado de luxo? Na verdade, eu fiz uma pesquisa enorme sobre esse tema. E o maior empreendedor de hoje, ele está investindo em podcast e programas na internet. O empreendedor investidor... Especialmente no da Anice no Reviravolta. Essa é a tendência. De ex-jornalista, então... isso, né? O que há. Ô, Érica, como é que surgiu o Reviravolta na sua vida? Dessa reviravolta. O nome é muito bom, porque é isso. Quantas pessoas, né, passam por muitas reviravoltas na vida, assim. Todos nós temos reviravoltas o tempo todo. E eu acho que o que a gente quis levar nesse programa, eu e a Denise Sabe, que é especialista em ciência da felicidade, que também é um assunto muito legal, é levar pessoas que nós acreditamos que são pessoas incríveis, como personalidades ou como profissionais, enfim, e elas contarem como elas se tornaram quem elas são por meio das reviravoltas, que tudo acontece no amor e na dor. Eu sempre falo, ninguém é digno do pódio se não passar por derrotas, porque isso é parte da vida. Essa musculatura emocional a gente só desenvolve quando a gente cai e levanta, quando a gente cai e levanta. Então, assim, o reviravolta é isso, é trazer que é contar histórias inspiradoras. Que é o que no final faz a vida fazer sentido, porque hoje o mundo não é influenciável, tudo não está na rede social. Sim. Eu não vou fazer mais do que eu fazia antes. Ali eu era uma porta-voz de notícias, somos contadores de histórias, baseadas em fatos, obviamente com responsabilidade, mas se eu posso plantar uma sementinha de tudo aquilo que transformou a minha vida, a minha jornada e que pode ajudar outras pessoas, é isso que eu vou fazer. Claro, hoje eu tenho o programa Reviravolta, tenho esse cargo que vai me consumir muito também nessa empresa multinacional de mídia, como executiva. Não dá mais detalhes, vai. Mas, não dá mais detalhes disso daí. É muito novo. A gente acabou de assinar um contrato, então eu entro agora como executiva na área de inteligência de mercado, para trazer novos projetos, para fazer um estudo do mercado, do que tem hoje no ar. A ideia do canal é trazer entretenimento, lifestyle, jornalismo, negócios. Então, passar por todas essas áreas, ajudar nesse processo de construção é um super desafio. Se Deus quiser, em outubro, novembro, o canal está no ar. CNBC, olha que legal. E vai ser um sucesso. Tem uma rede muito grande por trás, é parte de um grupo que chama Comcast, que é um dos maiores conglomerados de mídia do mundo, um grupo americano. E tem várias marcas dentro, Universal, tem vários canais, NBC lá fora, então a gente quer trazer produtos incríveis. Então a parte que hoje eu estou atuando é nessa fase agora de encontrar esses produtos, montar um conteúdo diferenciado, com inovação, com qualidade, jornalismo imparcial. Ah, que legal. Então, empreendedorismo. Você vai e continuo também, quando o canal entrar no ar, eu também vou usar minha habilidade de comunicadora para fazer um programa, quem sabe. Mas é muito legal você ver uma amiga, né,
crescendo e Vibrar continuando por ela, e né? achando Sim, propósito mas a na Anne vida. me conhece, ela me acompanhou muito nesse último ano, quanta dificuldade nós enfrentamos. Mas não é fácil, né? Sabe? E de ter que investir aquilo que eu tinha e falar, não, eu vou apostar nisso, eu quero construir isso, eu vou fazer um business plan, eu vou fazer da melhor forma. Eu investi em mim. Sim. E o resultado É. não vem a curto prazo. Não. Né? Então, graças a Deus, agora eu estou começando a colher, mas estou plantando muito ainda. Tem muita sementinha plantada que uma hora a estação ajuda e ela floresce. Floresce. A gente começou falando do quão importante é você ter o apoio de outras mulheres, né? E aí eu queria te perguntar, Débora, ao longo da sua história, uma mulher que te apoiou, que você falou assim, nossa, ela fez toda a diferença na minha vida. Pode ser qualquer pessoa. Ah, com certeza minha mãe, né? Sua mãe. Minha mãe. Minha mãe é uma das maiores empreendedoras que eu conheço. Porque ela sempre fez dupla jornada. Quando nós éramos pequenininhos, lá no interior de Goiás, em Alvorada, ela tinha ali uma atividade que era como professora pública, né, do escola pública, e ela vendia roupa, ou ela vendia planta, ou ela sempre encontrava um caminho para agregar ali para nossa família uma renda extra. Passado algum tempo, eles decidiram empreender com filmagem, sonorização de eventos. Isso durou acho que quase 20 anos. E eles decidiram parar, né, com esse negócio. Meus pais se aposentaram e a minha mãe falou assim, eu tenho muita vida dentro de mim, eu não quero parar. E aí ela começou a empreender novamente, fez faculdade, se formou como designer de interiores. Ai, que legal. E aí, depois disso, ela falou assim, não, eu quero empreender, ainda assim eu quero buscar alguma coisa. E hoje ela gerencia mais de 14 imóveis de locação por temporada. Uau, que legal. É um super sucesso, assim, uma mentalidade empreendedora, uma mulher que o tempo inteiro me incentiva, né? E olha que a gente vem de uma geração de que o certo era, meu filho encontrou uma boa empresa, tem um bom salário, tem, né, uma carreira. Não, ela vai empreender, minha filha, vai correr atrás dos seus sonhos. E entender que DNA, não tem né? um limite de idade. Olha, Não hoje, tem, minha mãe gente, tem 65 eu anos. não troco o que eu sou hoje por 15 anos atrás, nem a pau. Minha mãe tem 65 anos e ela fala, eu tenho muitos sonhos para realizar, não posso parar. Não à toa que tá no seu DNA, Tá no meu né? DNA, Tá no seu DNA, E da Débora exemplos, Lins, a Bi Soluções Empreendedoras. A gente aprende com exemplos, né? Exemplos. E lá na Bi Soluções Empreendedoras é onde você pode também achar, quem sabe, a Com solução certeza. para você que está tentando empreender e que está buscando luz no meio do caminho. Érica Reis, você, uma mulher que tenha feito diferença na sua vida ao longo da sua carreira, como mulher, como profissional, enfim. Na carreira, olha, primeiramente a minha mãe, se eu sou forte, se eu luto pelos meus ideais, eu tive tias também, excelentes profissionais, a Soraya, mas dentro da minha carreira, eu sempre tive grandes amigas e você é uma delas. Você não gosta nem que eu fale dessa história porque ela acha que não, mas, por exemplo, essa questão de apoiar. Eu só consegui, Débora, fazer o meu MBA, eu fiz a pós, depois eu fiz o MBA, porque a Anne apresentava no meu lugar e me dava o horário dela para que eu pudesse fazer as minhas aulas, que era o horário de trabalho. Então, durante, muito tempo, acho que 1 ano e meio, a Anne trocava de lugar comigo todas as vezes. Então, não. Eu fico emocionada, porque ela sempre fala isso. Mas é verdade, eu porque eu passei por um momento tão difícil, assim, a Anne sempre estava lá. Então, são essas mulheres, e na televisão tem muita competição, como ela disse, né? Tudo bem com você desde que eu esteja melhor que você. Então a gente constrói isso, a gente tem grandes exemplos. E você é um grande exemplo pra mim, amiga. Você sabe que eu já falei isso antes. E se você não viu, eu conto toda essa história no programa Reviravolta, na entrevista que eu participei. com a Anne Lópero. Exatamente, foi um prazer, foi incrível. Inclusive, a minha participação na Reviravolta, que é o canal também da Érica no YouTube. Vai lá, confere, que tá muito legal, muito bacana. Eu fico emocionada porque eu acho que é o básico. A gente, pra ajudar outra mulher que tá ali querendo, né, lutando, a gente tem que realmente se apoiar e ajudar. E essa coisa de uma mulher puxar a outra, não, acho que a gente tem que seguir juntas, né? A gente tá ali uma empurrando a outra. Quebrar essa barreira de competição. A total. gente tem que porque exercitar isso. nós, mais do que ninguém, entendemos a dor uma da outra. A gente entende isso, como é que a gente vai, sabe, não estender a mão. É difícil, é um exercício, depende da influência, sua educação, tudo que você passou, sua jornada, mas olhar para dentro e conseguir ter altruísmo, conseguir ter empatia em relação às pessoas
e acolher quem tá perto, não fica seguindo milhões de pessoas e vendo artistas e falando, nossa, maravilhoso, eu amo. Sendo que uma pessoa do seu lado tá empreendendo e você não dá um like. Apoie o pequeno. Cara, Apoie o quantas pequeno. amigas, se você olhar nas nossas redes, quem curte lá, tem muita gente que é muito próxima e se diz muito próxima que não, sabe, parece que não tá torcendo. Então acho que é um exercício, olhar pro lado. Começa em casa, sabe, na família, no seu bairro, nas pessoas que são importantes, que fizeram você ser a mulher que você é hoje, né? Para depois olhar para fora, para depois, né? Muito bem, finalizando, calma, não acabou ainda. Gente, Temos a nossa bolacha aqui de chopp do Dane-se, ou do Dane-se, como vocês preferirem. Não é Eu quero que vocês cenográfico, tá? peguem. Não é cenográfico, estamos não. bebendo, tá? Tem álcool. Então se eu falei Hoje qualquer tem. besteira, tá aqui a culpa. Não é não. Nem bebeu tanto assim. Me fala, eu quero que você leia a sua frase, Débora, e comente a sua frase do Dane-se. Tá esperando o quê? Dane-se o que os outros pensam. E aí? Olha aí. Bora empreender, mas Bora com empreender, responsabilidade, isso mesmo. com planejamento. Com certeza, e contem comigo. É isso, olha que legal. Demais. Muito bom. Soluções empreendedoras, gente. É só falar com a Débora Lins lá que você vai conseguir se planejar para você empreender de forma correta, tá? Sem perder tempo nem dinheiro, que é o mais importante. Com certeza. Ninguém tem os dois, né? Ninguém tem não os dá dois, pra perder não dá nada. pra perder nada, nem tempo nem dinheiro. Qual que é a sua frase, Érica? Tá aí, Nossa, ó. minha Escolhe frase, uma aí. não tem frase na minha, eu tava Ai, disfarçando, você já arrancou, né? eu arranquei. Ela Gente, eu arrancou destruí o aqui, ó. cenário. Ela arrancou o negócio. Tá aqui sua frase, vai. Eu disfarcei, eu falei, você Peraí. vai ficar meio chato que eu não Peraí, tenho. deixa eu ver se essa frase é boa pra você, senão eu vou Deixa eu mudar. Essa Ó, daqui, eu quero essa daqui, que você lê essa daqui, que eu acho que tem tudo a ver com você. Fazer com voz de jornalista. Vai. Às vezes, a melhor coisa a se fazer para você ser feliz é apertar o botão do dane-se. Eu apertei, tô bem feliz. Apertou. Apertei e tá bem várias feliz. vezes. Nós apertamos. Aquilo isso. que não cabe mais, deixa aí, a gente tem apego, deixa aí. É isso, gente. Dane-se o que não serve mais. Vamos focar no que é importante, no que nos faz feliz. E se você gostou desse episódio, encaminha, compartilha aí com seus amigos, com a sua família. Dá o seu like, que a gente teve vários insights aqui bons que valem o like. Muitos Comenta também. likes. E obrigada pela sua companhia. A gente se vê de novo na semana que vem. Beijo pra você.